A série é boa, mas a protagonista, combinemos aqui cá entre nós, Disney. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E galera, no último dia, 12 de novembro, estreou no Disney Plus a sucessora de Bia, Sou Luna e Violeta, Entrelaçados ou Entrelaços, simplesmente em português. E de princípio, quando eu assisti o primeiro e o segundo capítulo da produção, já de cara, eu confesso pra vocês que eu já fiquei encantado com a produção, eu já fui amando a produção porque ela tinha completamente a cara do Disney Channel. E esse padrão todo, no meu ver, acabou se mantendo do começo até o final da produção. Mesmo que, claro, cheguemos à conclusão de que essa trama aqui em relação às outras tramas já exibidas pela Disney no Disney Channel esteja um pouquinho, de certa forma, até que mais pesada, mas mesmo assim tem a cara da Disney. O fato, entretanto, e a coisa que eu não gostei, eu já vou destacando aqui no começo, foi a partir do capítulo 3, a personalidade da protagonista Alegra, que no meu ver acabou desandando após o episódio 3 de Entrelaçados. Pois a princípio, quando a gente vê a Alegra, tanto no primeiro como no segundo episódio, a gente só acaba pensando que ela é mais uma garota sonhadora, como as outras protagonistas da Disney que correm atrás de lutar pelo seu sonho de que ela é simplesmente só mais uma mocinha. Só que, porém, depois do episódio 3, as coisas começam a desandar no que tange a personalidade da Alegra Sharp. E você vai me perguntar, por que, Matheus? Porque ela começa a se mostrar uma protagonista completamente diferente das outras protagonistas das telenovelas da Disney. Ela começa a se mostrar egoísta em diversos momentos, grossa e até egocêntrica, gente. Ou eu tô falando alguma mentira pra você que assistiu Entrelaços, gente? Vamos lá, vamos parafrasear aqui algumas coisas. Primeiro que, para começo de conversa, ela já começa sendo bastante egoísta em diversos momentos da trama, onde ela começa a desdenhar do sonho da sua mãe e até tenta sabotar o sonho da sua própria mãe, passando em cima, como a gente vê a título de exemplo lá no episódio 5, quando ela vai ao passado determinada a fazer com que a sua mãe não consiga seguir em frente com a sua carreira de escritora, fala que literatura é completamente bobagem e que a mãe dela tem que seguir na peça Freaky Friday, seguindo a carreira como atriz de teatro, sendo que a mãe dela já deixou bastante claro durante os outros capítulos de que o sonho dela era ser escritora, mas mesmo assim a Alegra passa por cima da mãe dela e no episódio 5 a gente vê ela destruindo completamente o livro da mãe dela, tentando sabotar, fazer com que a mãe dela nunca se transformasse em escritora, tudo porque ela acha que isso é besteira e que a mãe dela tem que seguir um sonho parecido com o dela, que é o sonho de ser uma atriz de teatro, gente. E além disso, vamos ser sinceros aqui cá entre nós, ela começa também a partir do episódio 3 a dar umas militadas aqui no português, claro, bem que sem sentido no meu ver, e começa a se mostrar grossa, tanto com o Félix, o seu melhor amigo, como com o Marco, que é o garoto que ela conhece lá em 1994 e meio que se apaixona lá naquela pegada à primeira vista, clichêzão de série, telenovela adolescente aí, juvenil, gente. Como quando, a título de exemplo, acaba acontecendo no capítulo 4 de Entrelaços, quando o Marco a leva para a sua casa, faz companhia para ela e ela simplesmente é super grosseira com o Marco, quando o Marco fala o seguinte: eu não vou deixar uma garota sozinha assim na rua. E ela responde para o Marco o seguinte, gente: Marco, por favor, esse comentário aí tá há 1000 anos no passado, parece que a gente voltou para o século 20. E quando eu vi essa cena, galera, eu confesso pra vocês que eu fiquei assim, perdido, já pensando o porquê fizeram isso com a protagonista da Disney, que antes sempre foi, na ocasião, uma protagonista muito doce, tranquila e que nunca tinha esse tipo de fala aí que, no meu ver, gente, não faz sentido, porque vamos combinar o seguinte: o Marco se oferece para fazer companhia a ela no meio da rua. Ok, e ela diz o seguinte, que esse comentário tá há 1000 anos no passado, quando a gente vê que a intenção do Marco não é ofender ela simplesmente por ela ser uma garota. O Marco simplesmente se oferece para ficar com ela, para proteger ela. E isso é completamente normal, gente, completamente normal. Outra coisa, gente, ela fala que esse comentário tá há 1000 anos no passado. E eu vou perguntar para vocês o seguinte: será que agora, no século 21,
o mundo tá menos perigoso do que no século XX? Será mesmo, gente? Será que a Disney mandou essa mesmo com a protagonista dela, a Allegra? Será que realmente não há nenhum risco aí no meio das ruas aí? Será que o Marco foi só um cara exagerado? Será que o mundo tá menos perigoso? Eu tenho certeza que você vai me responder aí, com certeza que não, que o mundo continua super perigoso. As coisas não mudaram do século XX para o século XXI nessa questão daí, então meio que sem sentido essa militada por parte da Allegra, gente. Sejamos sinceros aqui. E eu vejo essa questão da seguinte forma, que o Marco não fala isso para ofender ela por ela ser apenas uma garota, dizer que não, você é uma garota, você não pode ficar sozinha na rua. Eu enxergo isso da seguinte forma, que ele se oferece com um gesto de cavalheirismo para fazer companhia para a Allegra lá, gente, o que é completamente normal. Não tem que ter essa demonização toda simplesmente porque ele pediu para fazer companhia para ela lá enquanto a mãe dela não chega. E completamente isso daí faz sentido, ele pedir para fazer companhia para ela, até porque ele estava interessado nela, gente. E porque ele queria proteger ela, ou seja, se coloca um problema aonde não deveria existir um problema, gente. Vendo essa cena toda aí da Allegra sendo grossa com o Marco, apenas oferecendo-se para fazer uma gentileza para ela, eu lembrei do seguinte, de um dos capítulos da segunda temporada de Clube 57, aonde a Eva na ocasião questiona que os meninos dos anos 80 não eram mais tão cavaleiros como os meninos dos anos 50. E aqui a gente vê uma justificativa do porquê isso acaba acontecendo, por causa dessa problematização aonde não deveria existir, gente. Caramba, gente. Será que é tão difícil mesmo de compreender que o Marco simplesmente se ofereceu para ficar ao lado dela porque o Marco estava primeiramente interessado nela e porque o Marco queria proteger ela, somente por isso. Não foi simplesmente porque ele disse, não, você é uma garota, você não pode ficar na rua. Isso daí não faz o menor sentido problematizar um negócio desses aí tão básico, gente. Pelo amor de Deus, em que mundo a gente tá vivendo, gente? E é aí por causa desse tipo de problematização que muitos garotos acabam deixando de lado também o cavalheirismo, porque muitos também não vão querer ser taxados das piores coisas possíveis. Ou seja, um garoto vendo isso daqui simplesmente vai pensar agora 2 vezes antes de se oferecer para ajudar uma garota, para fazer companhia para uma garota. Simplesmente por causa desse tipo de problematização desnecessária, gente. É complicado, gente. Enquanto a Eva de Clube 57 vagou em uma parte de Clube 57 triste, chorando por ser a muchacha solitária lá em 1800, né? A Allegra que tem um garoto se oferecendo para fazer companhia para ela, simplesmente é grossa e desdenha do coitado do garoto. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E isso tudo que a gente citou com o Marco não acaba acontecendo somente com o Marco. Acaba acontecendo também em alguns momentos com o Félix, que é na ocasião o melhor amigo dela e que em diversos momentos alerta, mostra preocupação com essas viagens no tempo dela aí, que ela pode até inclusive chegar a ir a vias de fato lá, se ela continuar com essa ideia toda, e simplesmente ela também ignora o Félix, é grossa com o Félix em diversos momentos, também em outros momentos ela esquece meio do amigo dela lá, o Félix tá precisando dela para participar do curta lá, e ela meio que, tá nem aí, tanto que o Félix acaba tendo que substituir ela pela outra personagem lá, de Entre Laços, a Sofia. Ou seja, são atitudes que vão minando o interesse da gente na protagonista, a Allegra, e que em muitos momentos acabam também nos fazendo torcer contra a Allegra, porque ela, primeiro, tenta destruir o sonho da própria mãe, segundo, problematiza coisas que não eram para problematizar no Marco, e em terceiro, ela é grossa também com o seu melhor amigo, o Félix, demonstra não estar nem aí para o Félix, enquanto o Félix faz tudo por ela, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu não sei o que a Disney pensou quando ela criou essa protagonista aí, a Allegra, completamente diferente da Luna, da Bia e até da Violeta, gente. Dessa maneira aí, gente. Eu não sei aonde a Disney estava querendo parar com isso, se a intenção realmente era mesmo fazer com que todos nós torcêssemos contra ela, gente. Pelo amor de Deus, o que rolou na cabeça da Disney quando criou a Allegra assim, com essa personalidade aí? Tava querendo fazer, no mínimo, o telespectador sentir raiva da própria protagonista da produção. Não é possível que alguém em sã consciência construa uma protagonista com esse tanto de característica assim ruim. Egoísmo, egocentrismo e grosseria, desdém com os amigos.
pelo amor de Deus, e problematização também, quase que eu esqueço aqui, desnecessária, com coisas que não fazem o menor sentido, como a gente analisou aqui, tecnicamente falando, gente. No final, gente, sejamos sinceros, a Allegra até começa a melhora como pessoa e tal, mas é aquilo, eu acho que, infelizmente, é a primeira impressão que fica, então eu deixo aqui bem claro aqui, né, que eu não gostei dessa protagonista aí de Entre Laços, a Allegra, apesar de eu ter amado Entre Laços, mas a protagonista, sim, infelizmente, eu confesso pra vocês que, no meu ver, é a pior protagonista desde que a Disney começou a fazer telenovela adolescente, a Allegra, por isso que eu coloquei aí no título pra vocês. Até porque, pelo que eu andei vendo aqui nos comentários que eu recebia, não foi somente eu que não curti a personalidade dessa Allegra aí. Muitos telespectadores não curtiram, tanto meninos como meninas, que muitas das vezes não se sentiam representadas pelas atitudes da Allegra também, que isso daí é algo muito importante, porque principalmente as garotas, quando assistem uma série, uma telenovela, elas muitas das vezes vão querer se sentir representadas, se enxergarem na personagem, e a Allegra, por ter esse tipo de atitude aí completamente diferente das outras da Disney, acaba meio que não se conectando, de certa forma, assim, tanto com as garotas, que não se enxergam nela, como nos meninos, assim, que também veem ela sendo grossa com os garotos e acaba despertando, de certa forma, uma ira também, gente. E agora, tirando isso, pra fechar a nossa análise, sim, a série é boa, como eu disse pra vocês, eu amei, a série trabalha temas importantes como o alcoolismo na adolescência e como isso aí pode ser prejudicial. É como eu falei pra vocês, é uma trama mais adulta em relação ao Disney Channel, a Disney quis elevar o nível, o que de certa forma é também bom, porque também ajuda a puxar uma audiência mais velha para acompanhar Entre Laços, e porque também não mina a audiência juvenil e adolescente, porque os temas trabalhados lá, apesar de serem temas mais pesados, são temas assim importantes para quem tá entrando também na adolescência, então eu acho que os pais também amariam ver que os filhos estão recebendo esse tipo de instrução aí com a parte da bebida. A série é boa e tal, nos prende do primeiro ao 10º episódio sem tanta enrolação. Os episódios são dinâmicos pra caramba, tem sempre coisa acontecendo e é muito boa no meu ver assim por si, mas vai precisar de uma segunda temporada, com certeza, gente. Ah, Matheus, por que tu acha que vai precisar de uma segunda temporada? Pelo seguinte, gente, porque, claro, termina com um final em aberto lá, de quebra ainda com o Marco retornando com a pulseira, e porque também a gente tem que saber como a pulseira funciona, ficaram muitos pontos em aberto. Então, pessoal, isso seria tudo o que eu penso de Entrelaçados aqui, de maneira resumida. Gostei da série, amei Entrelaços, mas não gostei da protagonista, acho que um termo talvez aqui melhor seria, não fui com a cara da Allegra Sharp, gente, por causa de todas as atitudes que eu comentei aqui com vocês. Mas agora eu quero saber o que você, que chegou ao final dessa análise, também pensa sobre Entrelaços. Se você tem uma opinião parecida com a minha, se você tem uma opinião diferente, comenta aqui toda a sua opinião aqui embaixo. Fechou? Dessa forma, sem se estender mais, o nosso vídeo de hoje do Telereview vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui, pessoal!